Nunca perder a fé, manter a esperança e ter certeza que no final, tudo vai dar certo. Filipenses 4,11-13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Me chamo Andréa da Silva Gomes, aceitei Jesus em 1985, aos 8 anos de idade, na Igreja Pentecostal Deus é Amor, IPDA. Meus pais estavam se separando, eram vítimas de rituais satânicos, eram oprimidos. Mas foram à igreja após um vizinho falar sobre a libertação que poderiam encontrar lá. A mensagem sobre Jesus transformando a água em vinho me tocou profundamente, e eu aceitei Jesus no final do culto. Meu lar começou a ser transformado. Poucas semanas depois, minha mãe aceitou Jesus e, no dia do batismo dela, meu pai foi liberto de vícios e aceitou Jesus após a oração de libertação feita pelo missionário David Miranda. Aleluias, nossa família passou a servir ao Senhor, meus pais foram libertos e serviam a Deus juntos. Em 1995, eu me casei com Fernando Gomes, com meus 18 anos de idade. Fernando também era um servo do Senhor, morava no Rio de Janeiro e veio a São Paulo para conhecer a sede mundial das igrejas Deus é Amor. Ele veio para um congresso da mocidade e acabou ficando na sede mundial, arrumou um emprego em São Paulo e decidiu morar próximo à sede. Assim, nós nos conhecemos. Em 1998, Fernando e eu tivemos um menino, que chamamos de Fernando Júnior Gomes. 6 anos se passaram e um dia, enquanto eu estava na Praça da Sé, com meu filho Fernando, me distraí, comprando picolé. Quando voltei a olhar, meu filho havia desaparecido. Olhei em todo canto, procurei por ele em todos os lugares possíveis, perguntei para as pessoas, imagine a cena de horror para mim, que cheguei em casa sem meu filho. Contei para meu esposo, fomos até uma delegacia prestar queixa do desaparecimento de Fernando, mas a polícia não conseguiu localizar a criança. Dias, meses e anos se passaram, cada dia com um sofrimento maior. Nas primeiras semanas, eu ia para o círculo de oração na sede mundial, orava, clamava e chorava na presença de Deus, buscando uma resposta para o desaparecimento de meu filho, mas Deus estava em silêncio. Nada acontecia, Deus não revelava, e todas as vezes que eu lia a palavra, saía em Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, que trazia conforto e tristeza ao meu coração. Em minha alma, eu tinha certeza que meu filho estava guardado pela mão de Deus, mas, em meu coração, às vezes batia o medo, a saudade e o desespero, que tentavam me fazer desistir de tudo e até de minha vida. Em casa, as irmãs da igreja iam orar por mim, pois havia dias em que eu nem queria me levantar da cama. Chorava, me lamentava e questionava a Deus, por que, Senhor, o Senhor está me permitindo passar por isso? Se o Senhor não me esqueceu, então me revela o seu propósito em tudo isso. Mas Deus permanecia em silêncio. Assim se passaram 9 anos de terror e dor. Meu esposo estava tão devastado quanto eu, e eu estava magra e angustiada. Meu esposo havia feito de tudo para me sentir confortada, mas eu não conseguia reagir, eu não sabia onde estava meu filho, se estava vivo ou morto. Se alguém havia machucado ele, 1001 coisas passavam pela minha cabeça. Meu esposo não aguentava mais me ver triste e resolveu voltar para o Rio de Janeiro, me deixando só. Agora eu estava vivendo com o apoio dos irmãos da igreja, sem meu filho e sem meu esposo. Foi então, no ano de 2012, no dia 26 de dezembro, que Deus me visitou na madrugada e falou comigo, levanta e vai orar. Eu me coloquei de joelhos e clamei a Deus como nunca havia clamado. Deus me tomou dentro de casa com muito poder e me envolveu em uma glória extraordinária. Usou minha boca para falar comigo mesma em profecia. Filha minha, ó filha minha, eis que eu te digo. O meu adversário se irandou contigo e com os teus para testar tua fidelidade a mim. Todavia, filha minha, o seu sofrimento acaba hoje. Vou eu te dar as respostas que me pedistes. Levanta e vai até a rua direita, e lá eu vou te mostrar. Fica na comunhão comigo. Eu não conseguia me conter da glória de Deus, pulava, glorificava e saltava na presença de Deus.
Logo após aquela glória, me preparei, abri minha porta e fui andando em direção à Rua Direita, que fica no centro de São Paulo, próximo à Praça da Sé, onde o Fernando Júnior havia desaparecido. Eu andava pela Rua Direita, olhando de um lado para o outro e em espírito de oração, até que avistei um jovem franzino, sujo, com os pés no chão. Deus falou comigo: este é o Fernando, o seu filho Fernando. Observei o jovem de longe e fiquei tímida de abordá-lo. Mas quando o rapaz viu que estava sendo encarado, ele levantou e criei coragem e fui abordá-lo. Quando disse Fernando, o menino respondeu: mãe. Fernando me reconheceu na hora. Ele estava muito diferente, mas eu, mesmo estando magra e abatida, ainda tinha a mesma fisionomia. Eu chorei tanto e abracei aquele rapaz mal cheiroso e sujo que estava ali e disse: vem, vamos para casa. Ele queria falar comigo, mas eu nem conseguia raciocinar, extasiada pela glória, pela saudade e pela alegria, um misto de emoções em minha mente. Ao chegar em casa, pedi para meu filho tomar um banho e peguei algumas roupas do meu marido, que ele havia deixado em casa, e dei para meu filho vestir. Preparei uma comida quentinha para ele, arroz, feijão e batatas. Nem sempre meu marido me mandava dinheiro, eu estava sem condições psicológicas de trabalhar e as irmãs da igreja me ajudavam levando cesta básica. O pouco era muito, pois Deus não deixava faltar. Quando Fernando saiu do banheiro, ele comeu e pediu para dormir e eu o levei até a cama. Ele dormia e se assustava constantemente durante o sono, o que fez eu sentir pena daquele rapaz, agora com 15 anos de idade. Quando Fernando acordou, ele começou a contar para mim tudo o que havia acontecido desde o dia de seu desaparecimento. Fernando contou que um homem se aproximou dele e deu a ele um pirulito, chamando-o para ver um carrinho do outro lado da rua. Quando se afastaram de mim, o homem colocou um pano na boca do Fernando, que dormiu e só acordou em um barraco em um lugar cheio de mato. Ele chorou muito, mas lembrou da escolinha O Pequeno Galileu, onde a tia Simone ensinava a orar ao Senhor quando sentissem medo. Fernando lembrou de como a mamãe e o papai oravam, e de como as crianças oravam na escolinha, e assim orou. Depois de um tempo, outro homem veio abrir a porta do barraco e disse que iria levá-lo para sua nova mãe, que ele teria uma nova casa. O homem levou Fernando para outra casa, deu-lhe comida, colocou uma roupa branca e disse que ele deveria chamá-lo de tio Zé. Depois o homem o colocou em um Fusca cinza e o levou até uma casa muito bonita em uma praia, onde havia outro casal. O tal do tio Zé saiu e deixou o Fernando com o casal. Aquele casal eram líderes de uma seita satânica e sempre recebiam crianças ali no terreiro. Mas Fernando era diferente. Quando estava sozinho e com medo, dobrava os joelhinhos e orava ao Papai do Céu. Chegou o dia do ritual em que Fernando seria oferecido. Prepararam o Fernando, mas quando ele foi levado para a roda, as pessoas incorporadas gritavam: tira essa oferenda daqui. Essa oferenda não posso tocar, ela pertence ao homem de branco. Tira daqui. Ele tem fogo, está me queimando. Aquele casal adotou Fernando por uns meses, batiam nele, faziam ele fazer o serviço de casa, não davam comida e diziam que ele era um bastardo, que nem as entidades o queriam, que ele era rejeitado e que nem para oferenda servia. Um dia aquele casal se irritou tanto com Fernando que decidiram vendê-lo. Uma senhora disse que venderia Fernando para o exterior, pois ele era um menino branco, com traços finos, e iriam levá-lo para os gringos. Fernando, ouvindo isso, dobrou seus joelhos e orou para o Papai do Céu guardá-lo. Quando o casal estava levando o Fernando, saíram do carro, a mulher foi ao banheiro e o homem foi abastecer o carro e entrar na loja do posto de gasolina. Como Fernando era uma criança quieta e sempre ficava calado, eles não o amarravam nem o prendiam. Mas naquele dia, quando Fernando conseguiu abrir a porta do carro, ele correu e fugiu. Nem imaginava onde estava, mas corria, até que encontrou uma casa abandonada com umas caixas de papelão dentro. Entrou ali, se escondeu e ficou bem quietinho. Enquanto orava, veio a noite. Fernando lembrava de casa, chorava, sentia medo e orava. Ao amanhecer, Fernando estava com muita fome, quando uma senhora passou. Ela tinha um monte de cachorros e viu o menino. Ela perguntou: menino, o que você está fazendo aí? Você não tem casa? Fernando respondeu: não, minha casa fica muito longe, eu não sei chegar lá. Ela, com muita pena, disse: vem comigo, vou cuidar de você. Aquela senhora era catadora de recicláveis, mas tinha um coração bom.
Ela o levou para casa, deu comida para ele e perguntou se ele queira ficar morando com ela, para ajudar ela a cuidar dos cachorros, e Fernando acenou com a cabeça que sim. Aquela velha senhora morava em uma tenda, perto da praia de Aracruz ES. Mais adiante, havia uma aldeia indígena, e ela dizia que ele nunca deveria ir para aquele lado. Aquela senhora tinha problemas psicológicos, mas Fernando gostava dela, ela alimentava o Fernando e se divertia com ele, contando casos, histórias. Fernando contou para ela sobre seus pais que moravam em São Paulo, que ele queria encontrá-los novamente, mas a senhora achava que seus pais estavam mortos. Fernando ensinou a Dona Teresa a orar. Um dia Dona Teresa passou muito mal, foi para o hospital e não voltou mais, e ninguém a procurou na tenda dela. Até que Fernando saiu como de costume e foi pegar latinhas para vender, e assim ele conseguiu pagar uma passagem em um ônibus de excursão para São Paulo. Mas ao chegar em São Paulo, ele não sabia como procurar seus pais e ficou perdido vagando nas ruas de São Paulo. Não sabia ler direito, pois aprendeu bem pouco na pré-escola antes de sair de casa. Mal sabia assinar seu nome e, mesmo sendo 2012, Fernando não frequentou nenhuma escola e nem conviveu com outras crianças. Sua casa era uma tenda de lona e uma senhora com problemas psicológicos era sua mãe adotiva. André ouviu tudo atentamente, e só refletia na mente dela o versículo bíblico Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Fernando, agora em casa, passou a ter crises de abstinência de tiner. Eu o levei ao médico e cuidei do meu filho. Em janeiro de 2013, meu esposo voltou para casa, pois havia ouvido dizer que seu filho havia aparecido. Fernando veio do Rio de Janeiro para conferir, chorou muito e me pediu perdão várias vezes e disse que estava muito feliz, pois o Senhor havia dado uma resposta às suas orações. Fernando estava se recuperando. Meu filho aceitou a Jesus como o único Senhor de sua vida, pois ele o conhecia de pequeno, mas não havia confessado publicamente. Em 2016, Fernando desceu as águas do batismo, entrou no grupo Expansão e aprendeu a tocar teclado. Começou a louvar ao Senhor com hinos de gratidão. Hoje, todos vivemos felizes, servindo ao Senhor. Fernando está estudando, embora tenha ficado muito atrasado na escola, ele tem muita facilidade de aprender, é um rapaz muito inteligente. Foram dias difíceis, mas Deus usou Fernando para evangelizar a Dona Teresa, que antes de falecer, dobrava os joelhos e orava com o menino. Ele se lembra dela com carinho. Hoje moramos no Parque Novo Mundo. Voltamos à delegacia, declaramos o que havia acontecido com o menino, mas como ele não sabia onde estava e nem quem eram os sequestradores, acredito que nada foi feito a respeito, pois não fomos chamados para mais nada. Estou feliz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus pais descansam no Senhor e não tive irmãos físicos, mas Deus me deu uma família maravilhosa na igreja. Não há dinheiro que possa pagar o tanto que os irmãos da igreja me apoiaram e estiveram ao meu lado no momento mais difícil da minha vida. Agradeço a Deus pela oportunidade de contar o que Ele fez em minha vida. Obrigada, irmã Daniela, por esse quadro tão edificante. Estou amando seu canal. Que o Senhor seja louvado. Mensagem final. Nunca perder a fé, manter a esperança e ter certeza que no final tudo vai dar certo. Filipenses 4:11-13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Me despeço na paz do Senhor Jesus.